Fala pessoal, aqui é o Felipe, escritor cabeludo, e a parte 2 do vídeo sobre cemitério ou cemitério maldito do Stephen King. Hoje eu vou falar do livro, tá? Especificamente, falar um pouquinho também do que não aconteceu nos filmes, mas tem aqui nesse cara. Eu acho que é um livro bem bacana, uma das melhores obras do King, bem brutal, bem pesado, um livro para a gente falar de morte, de perda, de luto, um livro para a gente falar de como nós lidamos com essas coisas, o cemitério. E na história nós vamos acompanhar os Screech, uma família que acabou de se mudar para uma cidadezinha do interior, onde Louis, o pai da família, vai trabalhar em um hospital universitário. Ele está tentando ali fugir do caos da cidade grande e ter uma vida um pouco mais tranquila próxima da sua família. Família essa que é composta pela Rachel, tá? A esposa dele, a pequena Ellie, tá ali entrando no seu fundamental, o mais pequeno ainda, Gage, tá? Uma criancinha ali, um menininho, e o gato Churchill. Quando eles chegam lá, tá? Aquela família, dia de mudança, já começa a dar merda, a Ellie machuca o joelho, o Gage é picado por uma abelha, mas nem tudo está perdido, porque o vizinho dos Creed, o velho Crandall, vai lá e dá uma ajuda para eles, dá realmente um apoio e acaba se tornando o grande amigo do Louis, tá? Ele tem uma esposa que acaba tendo um infarto e o Louis, por ser médico, acaba ajudando e salvando a vida da esposa dele. Então o Crandall vai ficar muito agradecido e ajudar o Louis quando a hora chegar, quando ele mais precisar, e talvez não seja lá uma ajuda muito boa. Mas deixando isso para lá, algumas coisas acontecem, tá? E por eles estarem, a casa deles está próxima a uma rodovia muito movimentada, onde grandes caminhões passam, tá? E por conta dessa rodovia e por conta de outras coisas também, no terreno dos Creed há um estranho cemitério, um cemitério de animais, onde as crianças locais enterram os seus bichinhos, tá? O Crandall leva eles lá, explica tudo, e a pequena Ellie fica fascinada e até um pouco aterrorizada com essa ideia da morte. Afinal de contas, ela tem um pequeno gato ali, o Churchill, e, tipo, animais acabam vendo menos que humanos, então ela tem toda essa questão com a morte, e o Lewis vai conversar com ela, né, vai explicar como acontece, vai colocar os pontos de vista dele, e isso incomoda muito a Rachel, tá, porque a Rachel, ela tem um trauma, ela tem uma irmã mais velha que teve uma doença degenerativa que foi muito pesada e traumatizou ela, acabou morrendo muito nova, então eles têm esses pequenos embates com relação à morte. E, claro, no primeiro dia, que era para ser tranquilo no hospital universitário ali do Louis, chega um paciente, chega ali o Pascal, que sofreu um acidente e está praticamente em estado terminal. Ele acaba morrendo, falecendo ali nos braços do Louis, mas antes dele desligar, quando os dois estão totalmente sozinhos, ele dá um aviso, falando que lá no cemitério, onde há uma barreira de espinhos e de galhos, o Louis não deve passar, não deve ultrapassar aquela barreira. Mais tarde, o Pascal ele volta através de um sonho no Louis, tá? E dá esse aviso com um pouco mais de força. O Louis acaba levando o gato para ser castrado, para não ter o risco dele ficar passando ali na avenida, e a vida segue. O Louis ele tem muitos problemas com os sogros, tanto que em um certo momento ele deixa a sua família ir lá passar a ação de graça com o sogro enquanto ele fica sozinho na casa, e nesse dia dá merda, porque claro, a porra do gato tinha que atravessar a avenida, mesmo castrado, e ser atropelado por um caminhão. E aí o seu vizinho Crandall vai retribuir o favor, já que ele salvou a vida da esposa dele, já que o Louis salvou a vida da esposa dele, ele vai levar o Louis para enterrar o seu gatinho, para enterrar o Churchill. Porém, não vai ser no cemitério de animais, não. Eles vão passar a barreira e vai num antigo cemitério indígena. Um cemitério que, bom, como o Pascoal já falou, não deveria receber ali, o Louis não deveria ir até lá, e aí as coisas vão se complicar. E essa história nos ensina que, além de castrar os nossos gatinhos, nós temos que telar a janela. Isso já impediria o roteiro inteiro de cemitério, tá? Mas brincadeiras à parte, esse livro ele fala tipo, muito da questão do luto e da perda, tá? E como a gente vai lidar com isso. Acho que principalmente se você já passou por uma experiência de perda, assim, na sua família, uma perda de uma pessoa próxima, esse livro ele te pega nesses aspectos, tá? Até pelos acontecimentos que vão ali no desenrolar da história, pra gente não dar muitos spoilers, além da questão do gato. Vai trabalhar com isso, até os embates que ele tem, que o personagem principal, que é o Louis, tem com a sua esposa Rachel, tá? E a questão da menina querendo saber, até a gente tem essa conversa de que os animais vivem menos, e que acaba meio que sendo um aprendizado para a menina de como ela vai lidar com essa situação de morte. Mas o livro ele é muito pesado, principalmente
quando as coisas acontecem ali, o Lewis acaba estando numa situação muito delicada em que é difícil julgar o que cada um de nós faria na posição dele, tá? Então é um livro, nesse aspecto, ele é muito pesado. Diferente talvez de outras obras do Stephen King, eu acho que aqui ele não tá tão pesado no palavreado, tá? Ele não tá falando tanta besteira. Tem, claro, a nossa cena de sexo não tão fora de hora, mas um pouco mais detalhada do que a história precisa, tá? Não sou muito puritano com relação a isso, mas é uma característica inerente a quase todos os livros do Stephen King, tá? Tirando ali talvez um Doutor Sono, alguma história mais assim, sempre vai ter um momentinho ali um pouco mais caliente. No cemitério tem também, não deixamos passar, Stephen King nunca deixa. A questão do cemitério indígena é um pouquinho complicado, porque eu acho que é uma temática já usada também em outras histórias, não relativas ao King, mas outras histórias de terror. Mas aqui tem um pouco aquela questão que, não, a culpa não é dos índios, tá? A culpa é de uma criatura ali, nós vamos ter a presença de um índio, tá? Um espírito maligno que acaba fazendo as pessoas se tornarem canibais. Não é exatamente isso que acontece na história, mas tem esse espírito que azedou a terra, né? Que ele acabou ali propagando alguma coisa na terra que não deveria estar. Ele deixou o solo ruim, é isso que ele basicamente vai fazer. E nós temos ali umas aparições dele que são bem interessantes, que infelizmente não temos muito nos filmes, tá? Acho que é uma coisa que, porra, se fizessem uma adaptação mais nova, seguindo mais essa vertente sobrenatural, abraça a loucura, abraça a doideira, eu acho que não teria problema. Segue o livro, faz adaptações, você tem a questão ali da irmã da Rachel, que, cara, não é tão relevante. Ela tem uma cena lá no final que foi adaptada no filme antigo, que é funcional, mas, tipo, talvez abrevie um pouquinho, abrevie a questão dos sogros, tá? Tem uma coisa que eu acho que nenhum brasileiro de classe que não seja tão bem abastado assim vai entender, que é os sogros do Lewis não gostam dele porque ele é médico. E como ele é médico, ele não vai conseguir dar uma boa vida para a filha. É algo que um brasileiro de médio para baixo, questão financeiramente, não vai entender, porque a gente sabe que é outra parada aqui em relação a quem faz medicina, né? Dinheiro acho que não seria um problema. Mas então tem essas questões que talvez uma adaptação bem feita ficariam legais. Mas o livro em si, ele é um livraço, como eu falei, ele é muito pesado, tem toda a questão ali do luto e da perda, quando ela é trabalhada, e aqui extremos um homem pode chegar, uma pessoa, um pai ou uma mãe pode chegar para conseguir acalmar essa dor da perda quando acontece com alguém muito querido. Acho que vocês já estão sabendo onde eu quero chegar, não vou dar mais spoilers quanto a isso, mas realmente acho que principalmente se você for pai, se você for mãe, esse livro vai te bater pesado, então eu recomendo. Mas se você for uma pessoa mais sensível com relação a esse tipo de tema, vai com calma, talvez você pode sentir um pouquinho, tá? Questões de religião, não sei se tem muita assim, relevância, ali tem umas abordagens relativas à figura realmente. Essa questão religiosidade acho que não é tão importante, é mais a questão da perda e do luto, mas também se você for uma pessoa muito religiosa, talvez você pode ter ali algumas ressalvas, mas eu sempre acho que é bom a gente ler um livro e ter a sua própria experiência, tá? E, novamente, é um livraço do Stephen King, eu acho que ele acerta muito, não tem tantos seus vícios. Aqui, uma coisa que às vezes me incomoda em algumas obras do King é que você tem vários subgrupos, subtramas, vários núcleos de personagem. Aqui eu acho que é um pouquinho mais enxuto. Você tem ali esses personagens como a família dos sogros, mas são pertinentes à história. É tudo, acho que, bem amarradinho. Eu acho que nesse livro aqui ele estava bem afiado. E é um livro que me impactou bastante e eu espero que impacte você também. E esse livro com certeza fala de coisas que você não deve fazer. E uma coisa que, na verdade, você deveria é entrar no meu portal de escritor lá da Amazon, que está ali na descrição, e talvez conhecer a minha obra Experimento 736, uma obra de ficção científica mais voltada para o horror, bem experimental, tá? Quis fazer para ficar bem diferentona mesmo. É um conto bem curtinho, que acho que você devora tipo em menos de uma hora, é bem curtinho mesmo, mas acho que vale a pena chamar a atenção. Vai lá dar uma conferida, mas tem outros livros que você também pode conhecer e gostar bastante. Então é isso, pessoal, curte esse vídeo, compartilha e tela a porra da sua janela para o seu gato não ser atropelado e nem cagar na rua do vizinho.